Boa noite a todos, que possamos, a partir deste momento, comungar do ideal espírita e fazendo aqui uma breve alusão ao esforço que cada um de nós faz para vir a uma palestra pública presencial nesse período que ainda nos encontramos de pandemia do coronavírus. É importante, de fato, ressaltarmos que há uma espécie de comunhão vibratória estabelecida através de fluidos e do magnetismo humano. Quando nós saímos de nossos lares e com o pensamento voltado aos objetivos espirituais, ao alimento que é trazido pelo Evangelho do Cristo, isso possibilita que se efetive de forma espontânea conexão com espíritos que têm algum interesse naquilo que vai ser tratado durante a reunião. Isso faculta com que, ao nos integrarmos no grupo, no centro espírita, haja uma multiplicação desse magnetismo que, segundo nos informam os espíritos, é utilizado não só em termos de ajudar e beneficiar aos espíritos em necessidade, mas também a nós reunidos. É por isso que quando nós dizemos que durante a reunião nós também estaremos tomando passes, de que há um passe espiritual que tem uma relevância e uma importância igual ao passe aplicado individualmente, não é um excesso de conceito, é uma realidade. De fato, através da atuação dos espíritos e dependendo, claro, da nossa confiança e receptividade, a atuação do passe espiritual e coletivo. Durante toda a palestra em que nós nos encontramos com pensamento, de fato voltado para objetivos espirituais, é esse ponto o elo facilitador para que os espíritos atuem. Aliás, durante todo o dia, independente do local em que nós nos encontramos, nós sempre estamos em sintonia com os espíritos e eles conosco. E o que move a qualidade desses espíritos é aquilo com o qual o pensamento nosso interage em termos de objetivos. Espíritos inferiores, doentes, infelizes, povoam num nível muito maior ao redor da Terra, em termos de serem o resultado dos próprios espíritos antes encarnados que estavam entre nós. Mas, por outro lado, sempre há acesso e ajuda dos espíritos do bem, espíritos equilibrados e felizes, que tentam encontrar na nossa mente, no nosso psiquismo, os momentos ideais de nos ajudarem. E justamente é nos momentos em que nós estamos com o pensamento voltado para os objetivos espirituais, em que as nossas emoções se acalmam, em que nós damos uma parada nos interesses de ordem puramente material, que se estabelece esse ponto ideal para a ajuda desses espíritos. É claro que também em nossas casas, acompanhando uma palestra ou uma live, nós também estaremos em contatos com os espíritos benfeitores. Mas o elemento magnético humano que está presente em cada um de nós, ele se multiplica quando nós estamos reunidos presencialmente. Não é por outro motivo que o Evangelho já era colocado pelo Cristo,
onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Justamente porque é na multiplicação dos interesses por objetivos elevados que os espíritos atuam com maior profusão e maior êxito no trabalho que eles vêm realizar. Então, quando nós vemos para o centro espírita, nós não estamos apenas assistindo à palestra, nós estamos participando ativamente. Talvez seja por esse motivo, entre outros, que estabelecido o preconceito para aqueles que não conhecem o espiritismo, de que a reunião espírita, a pessoa pode ser influenciada, entre aspas, pelo poder do mal, é porque na reunião espírita todos participam, mas participam com interesses do bem e com a ajuda e a interferência dos espíritos iluminados. Mas é um fato de que durante a reunião todos participam. Segundo André Luiz colocou no livro Os Mensageiros, está no capítulo 42, na reunião espírita, até os dorminhocos ajudam, porque emitem um teor de magnetismo que é aproveitado pelos espíritos benfeitores. Não estou estimulando ninguém a dormir, mas se alguém dormir, saiba que está participando também, em termos de ligação e doação magnética, porque isso acontece naturalmente. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o primeiro capítulo do livro A Gênese, que é esta obra, que eu tenho ela aqui em mãos, um dos exemplares do ID, e que não é uma obra tão conhecida no movimento espírita. É muito comum, inclusive pela divulgação mais firme, de se ler ou de se ter lido o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e até o Livro dos Médiuns. Mas já as duas outras obras, O Céu e o Inferno e A Gênese, normalmente ela não é tão lida. E o capítulo 1 do livro trata sobre o conceito básico da revelação espírita. O título é Princípios ou Caracteres da Revelação Espírita. E é justamente em torno disso que nós iremos hoje fazer alguns apontamentos. Então, caracteres da revelação espírita. O livro A Gênese começa nos chamando a seguinte reflexão: será a doutrina espírita de fato uma revelação? E aí a obra começa analisando a palavra na sua origem latina, de revelar, que é tirar o véu, que é expor algo que estaria escondido. Então, é esse um dos papéis da doutrina espírita, e o livro A Gênese fala para nós de que, na verdade, espíritos está presente na história da humanidade ao longo das épocas. Os conceitos sobre Deus, que também são tratados na doutrina espírita, fazem parte de toda a religião. Na verdade, esses dois princípios básicos é falado para nós que irá cada vez mais sustentar o entendimento religioso em termos ecumênicos. A certeza e a ideia de Deus e a certeza da imortalidade da alma. Porque a alma e Deus estão presentes não só em todas as denominações cristãs,
mas também nas não cristãs. Então, esses dois princípios básicos, eles já eram conhecidos. E o que é que o Espiritismo traz de novo sobre eles? Bom, o Espiritismo diz o seguinte, nesse capítulo: quando falam de alma, falam de espírito, são objeto de desdém, de ironia, de se dizer, mas tu acredita nisso? Como se espírito e alma fosse uma coisa só alvo daqueles que acreditam em coisas do outro mundo. No entanto, nós vivemos uma época em que os conceitos de vida espiritual, de alma, de espírito, já são tratados com outros nomes na chamada física quântica. A física quântica, que é um dos avanços do desdobramento da física, ela, por exemplo, ela não fala de vida espiritual, mas fala de universos paralelos. Usa uma nomenclatura mais erudita, mais, entre aspas, bonita. Mas vão tratar, e estão tratando, daquilo que nós estudamos no Espiritismo. Mas voltando aqui ao termo revelar, tirar o véu. Há passagens bíblicas, inclusive, que nos trazem um conteúdo interessante sobre a questão de retirar os véus. A primeira delas, que nós nos lembramos, está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E ele diz que até os dias de hoje, Paulo se referia aos dias que ele vivia, após a ressurreição do Cristo, anos e anos após o retorno do Mestre, a realidade espiritual plena. E aí Paulo diz, até o presente, quando leem Moisés, é como se um véu estivesse sobre o entendimento deles. Ele se referia aos judeus. E não percebem ou não encontram Jesus. E aí Paulo vai falar sobre o véu da letra. É como se um véu estivesse sobre a letra, o entendimento literal da Bíblia. Meus irmãos, até o dia de hoje, esse véu continua. Então nós temos, por exemplo, no Brasil, mais de 1000 denominações evangélicas. Não é nenhum exagero, é mais de 1000 literalmente. Todas as denominações evangélicas, estruturadas na Bíblia, leem e entendem a Bíblia de forma literal. E nessa forma literal, elas não encontram reencarnação, não encontram a imortalidade da alma como nós encontramos, não encontram os princípios da lei de causa e efeito, estudada na doutrina espírita, mas que está na Bíblia. E é porque, aproveitando essa advertência do apóstolo Paulo, o véu continua. É necessário extrair o espírito da letra do Evangelho ou da Bíblia, para que aí se entenda exatamente as palavras de vida eterna trazida pelo Cristo. Então, quando nós lemos os textos bíblicos, tal como nos é apontado no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, nós recebemos uma chave, com a ajuda da qual nós abrimos as portas para o entendimento amplo e profundo da Bíblia. Então aqui queremos deixar claro, nessas observações iniciais,
A Bíblia apoia profundamente e completamente o Espiritismo. E o Espiritismo se encontra na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Mas para percebê-lo, é necessário retirar o véu. Mas esse véu, ele está entranhado em preconceito, orgulho e egoísmo, tal como na época do Cristo. O que fez com que o povo judeu não tivesse identificado em Jesus o Messias foi o orgulho ferrenho da raça judaica. Porque o povo judeu sofrera muito durante a sua história. E na época do Cristo, eles praticamente eram escravos do povo romano, que através de impostos absurdos usurpava muito do povo judeu. E a ansiedade que o povo judeu tinha da vinda de um Messias era um libertador que viesse lutar pelas causas materiais do povo. Eles não atinavam para a libertação espiritual. Na verdade, o reino dos céus que eles queriam se chamava Terra da Promissão, que seria uma terra física, um país onde eles pudessem ser livres e usufruir os benefícios de se considerarem filhos de Deus. Mas aí, a libertação trazida por Jesus, porque de fato Jesus é o Salvador, nós espíritas temos também em Jesus o Salvador libertador, mas é o Salvador e o libertador das ilusões do mundo material. É o libertador do materialismo. É o libertador do conceito de morte como destruição. O aspecto de libertação que o Espiritismo tem em Jesus é a libertação espiritual. Mas essa libertação espiritual, tal como os judeus da época do Cristo não desejavam, grande parte de nossos irmãos que têm a Bíblia como livro sagrado não desejam. Porque seria necessário superar muito orgulho e muito preconceito. E eu digo isso por experiência pessoal. Primeiramente porque quando eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita, eu já tinha nutrido durante muito tempo as doutrinas católicas e evangélicas. Eu já estivera uns 2 anos entre os adventistas do sétimo dia. Eu já estivera frequentando mais de 1 ano o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Eu já frequentava há uns 2 anos, assistindo programas na televisão, as teorias das igrejas evangélicas. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, tanto os adventistas do sétimo dia quanto as testemunhas de Jeová têm livros específicos mostrando onde a Bíblia condenaria o espiritismo. E como eu sempre gostei muito de ler, eu li esses livros atentamente. Então eu sabia quais eram as passagens bíblicas que aparentemente condenavam o espiritismo e que mostraria o espiritismo como uma doutrina do mal, do Satanás. E isso, eu estive me nutrindo desse material durante muito tempo. Então, quando eu fui conhecer o espiritismo, eu tive que fazer um salto para superar os preconceitos, as ideias preconcebidas que eu tinha e mudar completamente o meu conceito sobre a Bíblia, sobre o que eu tinha lido e aprendido na Bíblia. E realmente,
foi sob pressão de muitas angústias e doenças que na época nem se chamava, por exemplo, síndrome do pânico. Eu não conhecia isso, mas eu já vivenciei isso. E juntando esses problemas foi que eu me deparei de entrar numa instituição espírita. Mas sem dúvida nenhuma, eu me lembro como ainda hoje, que quando eu fui entrar eu disse: meu Deus, estou entregando a alma ao diabo ou ao que é? Porque chegar ao ponto de ter que procurar o espiritismo, porque eu condenava intimamente o espiritismo durante muito tempo. Mas aí foi uma superação desse preconceito. Mas o problema segundo, e esse a grande maioria de nós espíritas tem que superar, são as ideias preconcebidas, os condicionamentos estabelecidos ao longo de diversas encarnações e que agora ainda preponderam no nosso inconsciente. E é por isso que muitas vezes, em termos racionais e lógicos, quem já está no espiritismo há 30 dias ou um pouco mais e simpatiza com as ideias espíritas, isso está muito claro para ele. A reencarnação, a justiça divina, a imortalidade da alma. Claro que qualquer um espírita aceita e tem isso como certo, mas os condicionamentos do materialismo, as ideias preconcebidas, as frustrações da morte física que já tivemos, porque inúmeras vezes nós já enfrentamos a morte do corpo, mas em todas elas, antes do espiritismo, nós enfrentamos com a ideia de que seria a destruição de tudo. Então isso ainda está dentro de nós e precisa ser dimetizado dia a dia. Segundo os espíritos, nós estamos fazendo isso quando diariamente reservamos um tempo para a leitura espírita, para a prece, para a oportunidade de praticar algum bem, de vivenciar a caridade. Todas as vezes em que nós estabelecemos essas atitudes e elas vão se tornando hábitos, elas passam paulatinamente a nossa esfera inconsciente e vai ressignificando as ideias erradas e tronchas que a gente traz do passado. Porque são essas ideias que muitas vezes nos faz ter dúvidas, nos faz, diante de determinados problemas, agir como se não fôssemos espíritas, até atitudes impulsivas que logo em seguida a nossa consciência condena. Isso só ocorre por questões mal resolvidas dentro de nós. Então, essas questões, elas estarão sendo limpadas, superadas, na medida em que os nossos hábitos mentais, as nossas emoções e as nossas atitudes no dia presente estejam no esforço de alinhamento com a doutrina espírita, com a percepção da imortalidade da alma. E nos dias em que nós estamos vivendo, como tem sido necessário isso. Há 2 anos, praticamente, enfrentando a pandemia. Agora, em março, estará fazendo 2 anos. Nem chegou março, começa
uma guerra de proporções que ainda não temos nem ideia, mas que não deixa de nos envolver. Porque se já diziam que uma folha não cai sem que não haja uma repercussão, direta e indiretamente em todo o mundo, imagine milhares de pessoas vivendo uma tremenda aflição, um problema gigantesco, que, aliás, afeta inclusive o plano espiritual. Se nós fizermos uma leitura ou releitura atenta do livro Nosso Lar, o livro Nosso Lar surgiu na época em que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E lá tem um capítulo, acho que é Na Luta, que faz comentários sobre a repercussão que a guerra que estava havendo aqui na Terra trazia para a coletividade espiritual. Porque, de um modo ou de outro, todos nós estamos ligados. Todos nós somos espíritos, quer no corpo, quer fora do corpo. E quando há uma aflição grande se generalizando na Terra, a repercussão espiritual existe. Assim como também as intervenções. Não há dúvida que, se por um lado, para os espíritos inferiores, infelizes, o incentivo à guerra para eles é uma coisa que lhes dá satisfação, por outro lado, há intervenção de espíritos procurando, de um modo ou de outro, amenizar ou impedir o avanço da guerra como ela tem acontecido. Então, voltando aqui a esse primeiro capítulo do livro A Gênese, tem um trecho pequeno que eu quero fazer referência, é quando diz assim, de que os espíritos atuam pela inspiração pura e simples, pela audição da palavra, pelas aparições, seja em sonho ou no estado de vigília. E aí nós vamos nos reter um pouco essa questão. Os espíritos atuam não só quando estamos acordados, mas também quando estamos dormindo. E a interferência deles produz resultados para o bem ou para o mal, dependendo dessas companhias que tenhamos estabelecido. Nós queremos aqui fazer agora referência a uma história tratada no livro Missionários da Luz. O capítulo 11 se chama Intercessão e vai mostrar exatamente isso que estamos aqui comentando, dessas interferências que podem se dar durante o sono. É mostrado nesse capítulo o momento em que Alexandre, o instrutor espiritual de André Luiz, se encontra com André e dois espíritos de duas senhoras vêm conversar com o Alexandre. Esses dois espíritos eram Etelvina e Éster, que tinham sido primas aqui na Terra. Etelvina já desencarnada, Éster estava encarnada. Éster houvera ficado viúva há pouco tempo. E entre as muitas angústias que ela tinha, era sobre a morte abrupta do seu esposo. O seu esposo, ele houvera sido, segundo ela entendia, assassinado. E de uma forma
que expressava certo mistério, porque ele fora encontrado ao lado da arma a qual havia sido disparado um tiro no seu coração. E esta conta para Alexandre que a polícia deixara até de investigar o caso, porque para a polícia a suposição de um suicídio era muito forte, apesar de que o esposo de Esther nunca houvera portado arma. E isso fazia com que ela mais ainda não acreditasse em suicídio do esposo. Afinal de contas, eles tinham 3 filhos pequenos. E ele era alguém voltado para a família e dedicado. Ela queria tirar essa angústia do coração dela. Ela queria ter notícias mais certas do esposo. E vejam um fato curioso. Esther fisicamente estava dormindo aqui na terra. Era o seu espírito que estava desdobrado e se encontrara com Eteovina, que era sua prima, a qual levou ela a esse encontro com Alexandre e André Luiz. Então, André, acompanhando, ouvindo a história que ela dizia, e se surpreende um pouco quando Alexandre diz a Esther o seguinte: olha, aguarde um pouco, nós vamos averiguar essa situação. Confie em Deus. Volte para as suas atividades, que nós vamos averiguar o que pode ser feito. André até se espantou porque ele julgava que Alexandre poderia tomar uma medida rápida, como, por exemplo, a localização no plano espiritual onde estaria o esposo de Esther. Mas não, ele disse que ia averiguar. E aí Alexandre diz: André, muitas pessoas na terra acham que os espíritos desencarnados são uma espécie de adivinhão, de que porque está desencarnado, aí sabe de tudo e pode resolver tudo no mesmo instante. Mas a gente sabe que não é assim. Nós precisamos averiguar o que houve. E o primeiro passo que eles fazem é, no dia seguinte, irem à casa de Esther. Ela tinha ficado viúva e estava cuidando de um casal que era tio dela, um casal já de idosos que moravam com ela. Um primeiro ponto interessante nessa revelação que é mostrado para nós no livro de André Luiz é que quando ele chega lá com Alexandre, ele percebe que a casa estava tumultuada de espíritos inferiores. E nota que na hora que Esther com os tios vão almoçar, esses espíritos se aproximam e André nota que é como se eles estivessem absorvendo a comida ali também. E André diz: mas que coisa absurda é essa? E Alexandre, e aqui é importante esclarecermos, o livro Missionários da Luz, ele é o terceiro livro da série André Luiz, que começa com o Nosso Lar. O segundo livro é Os Mensageiros, o terceiro é Missionários da Luz. Então André ainda está em início de atividades no plano espiritual, depois que ele foi acolhido em Nosso Lar. Então ele não tinha essa experiência toda, muita coisa para ele é surpresa. E aí Alexandre vai dizer a André: não, André, nada aqui é para nos surpreender. Na verdade, grande parte dos espíritos, quando desencarnam, conservam os mesmos hábitos que tinham. E muitos ficam nas casas onde moravam.
e muitas vezes ainda condicionados aos hábitos que tinham, inclusive o da alimentação. E André diz, mas sempre assim não. Há casas onde, por exemplo, e aí surge a recomendação para todos nós. Há casas onde o envolvimento com ideias superiores, com a prece, principalmente nas horas em que se vai alimentar-se, propicia, em termos de saneamento espiritual, algo que ali na casa de Esther não acontecia. Porque aqui entendamos bem, o Espiritismo ele é absolutamente imparcial e é a doutrina religiosa mais ecumênica que existe. E por que eu ressalto isso? Porque Esther não era espírita, nem a prima dela tinha sido espírita na sua última encarnação. Provavelmente era da Igreja Católica, poderia ser de qualquer outra denominação. A questão é que a intervenção espiritual e a ajuda dos benfeitores não olha rótulo de religião de ninguém. Isso aí não é o importante. O importante é a pessoa e o mérito que ela possa ter ou não. De um modo ou de outro, Esther merecia aquela intervenção que estava acontecendo. Então, quando eles chegam lá, André nota que havia um espírito de certo nível elevado que também estava presente na casa, com o qual Alexandre vai conversar. E Alexandre vai perguntar ao espírito: sabe o que aconteceu aqui? O esposo de Esther se suicidou e nós viemos ajudar. Aí o espírito que estava ligado àquela família diz: não foi. Aliás, ele diz: o esposo de Esther foi assassinado. E aí o espírito que cuidava daquela casa disse: não, foi suicídio. E aí Alexandre até se surpreendeu: mas como? Isso foi. E mesmo com a nossa intervenção, porque nós tentamos desestimular essa ideia nele, mas não houve como. Porque a intervenção divina sempre acontece. E já que nós tocamos rapidamente na questão do suicídio, nós sempre lembramos o telefone 188 do CVV, que é o telefone usado para pessoas que estão com transtornos emocionais, com tendência ao suicídio, aonde há todo um acolhimento e uma ajuda para que a pessoa supere determinado momento difícil que esteja passando. Então, de fato, houve essa tentativa dos espíritos, mas não conseguiram. E aí, Alexandre, através da prece, procura tentar encontrar o esposo de Esther. E tem a ideia de onde ele está. E quando chegam lá, ele está ainda inconsciente. Ele não sabe o que aconteceu. A variedade de situações em relação a suicídio são imensas. A questão toda, inclusive aquele espírito que tomava conta do lar de Esther, diz que quando ele se suicidou, tentaram ajudar ele, mas foi impossível. Porque ele estava sem condições de ser ajudado e um bando, essa é a expressão que utiliza, um bando de espíritos vieram e levaram ele. Esse bando normalmente ocorre de espíritos que absorvem fluidos vitais do corpo físico de alguém
quando ele falece, principalmente em situações de desequilíbrio espiritual grandes. Era o caso do esposo de Éster. Em resumo, eles localizam o esposo de Éster e, através da ajuda de passes aplicados por Alexandre, o espírito começa a ter consciência do que houve e começa a gritar pelo nome da esposa, dos filhos. E aí Alexandre vai intervir, vai procurar acolhimento numa casa de assistência espiritual para ele, e diz que só depois de umas 70 horas é que ele teria condição de conversar com esse espírito que houvera se suicidado. Mas percebe através do contato espiritual a história presente na consciência daquele espírito. E em resumo, a história é que Éster era noiva de um homem que era chamado de Noé, e estava prestes a se casar com ele. Até que o atual esposo de Éster, Arthur, que era muito amigo de Noé, faz uma visita de amizade a Noé e se apaixona por Éster. Só que era uma paixão dele. Éster se mantinha equilibrada e continuava o noivado. Ele ficou alimentando uma paixão desequilibrada, que em seguida veio a ideia de matar o amigo para ficar com a noiva dele. O que de fato ele fez. Depois de certo encontro em que ele levou um veneno, ministrou esse veneno numa bebida, Noé ingeriu e ele conseguiu disfarçar como se tivesse havido um suicídio. Éster sofreu muito, mas logo ele, na figura de amigo, estabeleceu uma afetividade com Éster e levou ela ao casamento. Só que desde o momento em que ele se casou com Éster, em sonhos, aparecia o amigo dele, cobrando a ele porque ele fez aquilo. E aí ele começou a entrar num processo depressivo. Era por isso que Éster tinha dito a Alexandre, eu esquecera de comentar, que ela notava muitas vezes o marido meio triste. E ela não entendia porque ele era um homem dedicado à família, a ela, mas amargava essa tristeza que era proveniente da presença do amigo que ele houvera assassinado. Dia a dia essa presença aumentou e vinha na cabeça dele ideias de se entregar à polícia. Mas aí vinha o resultado disso. Como ficaria a sua esposa, seus filhos, o pai criminoso e preso? Ele não poderia fazer isso. Mas a ideia martelava nele, até que depois surgiu a ideia do suicídio, como uma forma absurda de querer acabar com a dor, acabando com a própria vida física, que foi o que ele fez. No dia que ele se matou, ele comprou a arma, ele não tinha arma, e ele mesmo cometeu o autocídio. Então, finalizando essa história, ele se recupera um pouco. Alexandre vai conversar com ele e diz: olha, Éster precisa lhe encontrar. E você precisa consolar ela sem falar o que se passou. É interessante esse ponto da história, que está meio associado ao nosso tema pelo seguinte fato. A doutrina espírita diz que a sua revelação para nós é paulatina.
e é de acordo com a capacidade de nós absorvermos o conhecimento. Assim como também nós, quando vamos passar o Espiritismo para alguém que não conheça, tem que passar em doses homeopáticas, para que a pessoa vá absorvendo a ideia de reencarnação, de imortalidade da alma, até que venha a ideia da comunicação dos espíritos, da mediunidade, mas tem que ser paulatina e tem que ser de acordo com o que pode absorver. Se Alexandre levasse Esther para se encontrar com um esposo e ela tomasse conta de que tinha sido um suicídio, ia triplicar o nível de prova emocional que ela estava tendo. Então, o acordo era: você vai ser ajudado, mas vai contar para Esther só o que nós dissermos. E, de fato, no outro dia, levam Esther desdobrada em sonho. Ela vai ter um encontro com o esposo. Só que André conta para nós que ele via como tudo o que o esposo dizia era inspirado fortemente por Alexandre. Então ele diz que ela tenha paciência, vai surgir um trabalho para ela, ela estava desempregada, para cuidar dos filhos, que ela confiasse em Deus. E aí chega o ponto na conversa, ela desdobrada em sonho, que ela chega e diz assim: mas me diga uma coisa, quem foi que lhe matou? Na hora, ele sente o impulso de dizer a verdade. Mas aí o Alexandre diz, inspirando ele, diz: não nos preocupemos com isso. Confiemos na justiça de Deus. E aí acrescenta outras palavras e desvia o pensamento dela daquilo. No outro dia ela vai despertar, entusiasmada, agradecida a Deus. Ela se lembrava do encontro que teve com o esposo e das palavras de conforto que recebeu e do limite da verdade que ela tomou conhecimento. Porque nesse caso, a verdade precisa ser colocada, como se diz, se alguém joga com força um diamante na cabeça de alguém, fere, e é uma pedra preciosa. Mas se pegar o diamante e envolvê-lo numa embalagem e der de presente, é uma maravilha. Assim é também a verdade. Ela precisa ser dada de forma que a pessoa absorva e utilize positivamente. O Espiritismo sempre trata desse modo, porque reconhece que no atual período em que nós nos encontramos na Terra, as possibilidades de aproveitamento do conhecimento da vida espiritual têm padrões adaptáveis ao aproveitamento nosso. E é por isso que o Espiritismo diz que não é dono da verdade, porque a verdade tem um caráter relativo, paulatino. À medida em que se abre possibilidade de aproveitamento, ela se estende. E é por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo é fora da caridade não há salvação, e não fora da verdade. Porque se fosse fora da verdade, o Espiritismo dividiria e apenas criaria mais um movimento religioso de separação. O que de maneira nenhuma é seu objetivo, que aliás é o de unir todas as doutrinas em termos de base em Deus e na imortalidade da alma. Bom, aqui nós concluímos essa nossa proposta do livro A Gênese sobre os princípios da revelação espírita que Jesus, que os amigos espirituais
nos ampare e nos acompanhe de volta aos nossos lares com muita paz.